Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 20 de julho de 2022, teremos 9 palpites. Vamos ter jogos ali na Liga Profissional, que é o nosso campeonato argentino, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui da nossa página. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, São Lourenço e União Santa Fé. Jogo válido pela Liga Profissional, primeirona argentina, que a gente tem o Santa Fé em nono, União Santa Fé em nono com 14 pontos e o São Lourenço em 13º com 11 pontos. Equipes ali no meio alto da competição argentina e equipes que devem vir para um jogo de gols. Até porque o São Lourenço nos últimos 5 jogos, em todos os seus jogos, a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já a União Santa Fé, que apenas no último jogo acabou 0-0, em todos os outros 4 sempre tivemos no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, também um retrospecto muito bom. Dos últimos 5 jogos, mais especificadamente 4 deles, que são os últimos 4, sempre tivemos no mínimo 2 gols ou mais no duelo. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro e vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,48, uma cotação excelente para um jogo que tem um retrospecto muito bom e duas equipes ali no meio alto de tabela. União Santa Fé, 14 gols marcados, 13 sofridos, 14 pontos. São Lourenço, 11 gols marcados, 9 sofridos, 11 pontos. São duas equipes com médias de gols marcados e sofridos muito altas. Duas equipes que vêm tendo esse retrospecto há um bom tempo. E quando se enfrentam também, a média de gols costuma ser muito elevada. Então a odd de 1,48 no mercado de 2 gols está excelente para essa partida, porque a gente está falando de um Santa Fé que vem de um empate com o Huracan e de um São Lourenço que também vem de um empate contra o Banfield. Mas são equipes que vêm oscilando, mas com gols tanto em jogos de derrotas, empates e vitórias. Por isso eu espero que para esse confronto não deve ser diferente, até porque as duas equipes vêm muito bem e uma vitória, principalmente do Santa Fé, pode colocar a equipe muito perto do Tucumã, quem sabe até 2 pontos do líder desse momento da Liga Profissional Argentina. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Patronato e Tigre. Outro jogo dessa Liga Profissional da Argentina, que a gente tem o Patronato em 14º com 11 pontos e o Tigre em 18º com 9 pontos. Aqui duas equipes mais meio baixo de tabelas, mas ainda que mantém a tendência de gols. Até porque o Patronato, nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Tigre, nos últimos 5 duelos da equipe, em 4 oportunidades, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 confrontos, 3 partidas com cada uma tendo no mínimo 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43, outra cotação muito boa para duas equipes que tem Patronato com 11 gols marcados e sofridos, ou seja, tem um saldo zerado. Isso mostra que é uma equipe de muitos gols e a mesma coisa acontecendo com o Tigre. 11 marcados, 13 sofridos, ou seja, são duas equipes que têm boas médias de gols, são duas equipes que vêm para jogar bola. O Patronato vem de um 3-1 sobre o Central Córdoba fora de casa e o Tigre vem de um 2-1 sobre o Estudiantes jogando em seus domínios. Ou seja, são duas equipes que estão em bons momentos, são duas equipes que vêm marcando e tomando muitos gols e eu acredito que esse confronto não deve ser diferente das últimas partidas dessas duas equipes. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Estudiantes e Barracas Central, outro jogo dessa primeirona argentina, que a gente tem ali o Barracas em 19º com 9 pontos e o Estudiantes em 20º com 8 pontos. Duas equipes um pouco mais abaixo na tabela e bem parecidas às suas campanhas. E outro jogo para gols, até porque o Estudiantes nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos ao menos 2 gols ou mais
em seus jogos. Já o Barracas, nos últimos 5 duelos da equipe, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto entre eles, um incrível 6-1 para o Estudiantes na casa do adversário. Por isso nosso palpite para esse jogo deve manter a tônica desse único confronto e por isso mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, já está uma cotação muito boa para um over 2.0 asiático de duas equipes que não vêm muito bem na competição. O Estudiantes vem de 2 derrotas seguidas, uma em Copa e uma no Campeonato Nacional, e o Barracas também vem de 2 derrotas seguidas também por Copa e Campeonato Nacional. São duas equipes que estão ali mais embaixo na tabela, mas que possuem boas médias de gols. O Barracas tem 9 marcados e 12 sofridos, isso nos gols. O Estudiantes também tem 12 gols marcados, mas apenas 9 sofridos, um abaixo do Barracas. Ou seja, são duas equipes com saldos negativos, ou seja, vem tomando muitos gols, mas também vem deixando seus golzinhos, como fica evidente nos últimos jogos do Estudiantes e também nos últimos jogos do Barracas, que são equipes que vêm sempre tomando gols, mas sempre deixando algum também. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Chapecoense e Guarani, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem a Chapecoense em 13º com 21 pontos e o Guarani penúltimo colocado com 17 pontos em 18 partidas disputadas. Última rodada do primeiro turno da segundona brasileira e jogo para gols, até porque a Chapecoense nos últimos 5 confrontos da equipe catarinense, em todos eles tivemos no mínimo 3 gols ou mais em cada um de seus jogos. Já o Guarani nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 únicos confrontos, 2 partidas com 2-0 no placar em cada uma delas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,52, uma cotação excelente para duas equipes que brigam ali contra a zona do rebaixamento. A Chapecoense, que vai jogar dentro de casa, tem tudo para fazer um resultado contra um concorrente direto. Está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento e enfrenta o penúltimo colocado, que hoje está apenas a 4 pontos de diferença dos catarinenses. Ou seja, um jogo de 6 pontos, principalmente para a equipe da casa, que precisa vencer o Guarani para não se complicar e para não trazer mais um adversário lá da parte de baixo para o bolo, que está aqui essas posições do 17º ali até o 7º, 8º colocado. Ou seja, é um jogo muito importante para os bugrinos, pois podem voltar ali ao bolo para sair da zona de rebaixamento, mas muito mais importante para a Chapecoense, que joga dentro de casa, vem com a moral elevada por ter vencido o Náutico fora de casa. Então é um jogo que tem sérias possibilidades, até porque também o Guarani vem de uma derrota em casa para o Bahia e a possibilidade de 2 gols aqui se faz bastante presente. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para CSA e Cruzeiro, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Cruzeiro líder disparado com 41 pontos e o CSA 17º com 19 pontos. Jogo que a gente sempre lembra do Bom Dia Zezé, né? Porque o CSA adora curtir o Cruzeiro por causa disso, mas é um jogo que a gente deixa brincadeiras de lado e também foca no mercado de gols, até porque o CSA nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Cruzeiro nos últimos 5 confrontos da equipe celeste, em 4 confrontos, também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, nos últimos 4 jogos, sempre tivemos no mínimo 2 gols ou mais em cada um deles. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação excelente para um líder da competição que tem 23 gols marcados, o melhor ataque da competição disparado contra um CSA que já tomou 15 e marcou apenas 11. Ou seja, uma equipe líder da competição que vai subir com várias rodadas de antecedência contra outra que briga contra a zona do rebaixamento e hoje se encontra nessa zona incômoda, com mais gols sofridos do que marcados, não tem outra perspectiva para esse confronto. São duas equipes que vêm marcando e tomando muitos gols e tem que lembrar que o CSA vem de uma boa vitória sobre o Vila Nova fora de casa, o que pode dar um ânimo para a equipe tentar buscar algum resultado contra o líder da competição. Ou seja, de um lado, uma equipe muito forte que faz muitos gols, que está
chances largas de voltar à primeirona contra uma equipe que ganhou uma chama nova na última rodada e pode fazer um bom resultado dentro de casa. Por isso espero um jogo para gols e por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Paranaense em sexto com 28 pontos e o Atlético Goianiense ali em 18º com 17 pontos. Jogo de duas equipes muito organizadas e jogo que eu vejo para gols também. Até porque o Atlético Paranaense nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 confrontos dos goianos, em 3 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, todos eles com 2 gols em cada uma, 2 gols ou mais em cada uma de suas partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42, já está uma cotação muito boa para esse mercado over 1,5, porque a gente está falando de um paranaense a 5 pontos do líder Palmeiras, com 20 marcados e 17 gols sofridos, uma boa média de gols tanto marcados como sofridos, que pega um Atlético, o Goianiense, no caso, com 23 gols sofridos, uma média bem alta, contra 17 marcados, mas que é uma equipe muito organizada na mão do Jorginho, que está em quartos de final de Sul-Americana, de Copa do Brasil, que precisa só mostrar um pouco mais no Campeonato Brasileiro. O Paranaense a gente não tem nem o que falar, o Filipão encaixou o time, tá outra coisa, vem de um empate com o Internacional dentro de casa, vem de uma classificação na Copa do Brasil, na Libertadores, então são duas equipes muito organizadas, muito recheadas de bons talentos e que podem fazer um jogo bem movimentado. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Internacional e São Paulo, jogo também da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Inter em quarto com 29 pontos e o São Paulo ali em nono com 24 pontos. Duas equipes da parte de cima da tabela que devem brigar por coisas grandes até o final da competição. E para esse jogo a gente não descarta também o mercado de gols, até porque o Inter nos últimos 5 confrontos, em 3 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o São Paulo nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols, a odd está na casa de 1,42, outra cotação que já está começando a ficar excelente, porque a gente está falando de um quarto contra o nono colocado. O quarto tem 23 gols marcados e 15 sofridos, o nono tem 22 marcados e 18 sofridos. O Campeonato Brasileiro tem uma média muito grande de equipes que marcam e tomam muitos gols, até porque é um campeonato onde a equipe faz o gol e dá uma recuada para tentar segurar o resultado e isso acaba tomando um empate ou quem sabe até faz um resultado maior. Por isso a gente tem jogos com muita possibilidade de over 1,5, como é essa partida, porque mesmo tendo o Internacional vindo de 2 jogos sem essa perspectiva, ainda assim é uma equipe do G4, é uma equipe que vem numa situação muito boa. Pega o São Paulo que também vem embaladíssimo, com jogos muito movimentados contra Palmeiras e contra Fluminense e que precisa vencer um concorrente direto se quer buscar coisas maiores nessa competição, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um jogo de várias possibilidades, tanto o Inter como o São Paulo pode surpreender, mas eu acredito que o mercado de gols deve ter uma prevalência muito grande. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Corinthians e Curitiba, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui a gente tem o Corinthians em terceiro com 29 pontos e o Curitiba em 16º com 19 pontos. Jogo de equipes em situações completamente opostas, mas que ainda assim eu vejo um Corinthians com um certo favoritismo. Apesar dos paulistas virem de 2 derrotas seguidas, quando a gente olha o Corinthians dentro de casa, a equipe tem outra perspectiva. São 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Já a equipe do Coritiba a gente não tem nem o que falar. São 4 derrotas, sendo 3 seguidas e 1 empate quando joga fora do Couto Pereira. E quando essas duas equipes se enfrentaram na Arena Corinthians, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Coringão e 1 empate entre essas duas equipes.
Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão handicap asiático 0 e menos 0.5 no Corinthians. A odd está na casa de 1,50 e significa que a equipe paulista, caso empate essa partida, a gente perde apenas metade da nossa stake, e caso o Coritiba vence, aí a gente perde tudo. A gente ganha ela cheia em caso de vitórias dos paulistas, mas por ser um terceiro colocado de um campeonato brasileiro, jogando dentro de casa contra uma equipe que briga contra uma zona do rebaixamento, que vem de 3 derrotas seguidas quando joga fora de casa, não tem como não olhar para o Corinthians como favorito dessa partida. Mesmo a equipe vindo de 2 derrotas nos seus últimos jogos, é uma equipe qualificada que vem tendo problemas de lesões e que jogando dentro de casa é muito forte, principalmente com a Fiel empurrando. É uma equipe muito qualificada e que também tem um retrospecto muito interessante contra a equipe do Curitiba jogando dentro de casa. Por isso não tem como ficar fora desse handicap. Então, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Corinthians, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Novo Horizontino e Operário. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Novo Horizontino em 11º com 23 pontos e o Operário em 14º com 20 pontos. Duas equipes ali bem organizadas que fazem campanhas bem parecidas e que devem brigar também no mercado de gols. Até porque o Novo Horizontino nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Operário nos últimos 5 confrontos, quando o jogo não acabou 0-0, que foi em apenas uma oportunidade, nos outros 4 sempre tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, que é a primeira participação do Novo Horizontino em Série B de Campeonato Brasileiro, mas pelo retrospecto não tem como não ser outro o nosso palpite. E vai ser no mais de 1.5 gols, a odd está na casa de 1,52 e é jogo de 6 pontos para as duas equipes. Novo Horizontino 23 e Operário 20 pontos. Ambos estão bem próximos da zona do rebaixamento, o Operário um pouco mais, mas o Novo Horizontino joga dentro de casa, vai precisar fazer o resultado positivo contra um concorrente direto. É uma equipe que estava brigando ali na parte de cima, mas uma vitória pode recolocar esse sonho na cabeça dos paulistas, que vem fazendo uma boa campanha na sua primeira participação e fez um bom jogo com o Cruzeiro na última rodada, perdendo ali com a falha do goleirão no segundo gol da Raposa lá em Minas Gerais. Por isso eu espero também um jogo muito movimentado para essa partida. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!